E aí, galera, tudo bem? A gente vai terminar agora a parte 3, né? E como eu tinha prometido lá no começo dela, a gente vai falar um pouquinho, bem brevemente, sobre os amplificadores classe D, que usam uma tecnologia de circuito chaveado que é diferente de tudo que a gente está discutindo até agora, até não é bem o escopo da disciplina, mas é só para deixar claro como que esses amplificadores podem ser utilizados para a gente ter um circuito de amplificação com alta eficiência, né? Bem maior do que a gente conseguiu até agora com os amplificadores classe B e classe AB. Beleza? Então, só recapitulando, né? Normalmente, os amplificadores lineares que a gente discutiu até o momento possibilitam uma alta fidelidade de reprodução, ou seja, baixa distorção, porque eles são bem lineares, né, no final das contas. Mas a eficiência é baixa. Né? A gente viu que, no melhor dos casos, pode chegar a 70 e poucos por cento, que é uma boa eficiência, mas na prática, né, a gente está trabalhando ali em classe AB em torno de 50%, né, que não é tão bom assim. Né? Agora, se a gente repensar a filosofia por trás desses amplificadores, em vez de operar os transistores nas suas regiões lineares, operá-los em corte de saturação, né, com chaves estáticas, né, a gente pode atingir altíssimas eficiências, né, em torno de 90% a 95% e ultimamente podendo chegar até 99%. Ou seja, nosso ciclo de amplificação praticamente não dissipa potência. Né? Agora, a gente vai ter um ruído operacional desse circuito bem maior que pode ser traduzido em distorção dependendo da forma como a gente opera. Né? Qual que é a tecnologia por trás dessa operação, para a gente entender como esses circuitos podem funcionar? Né? Como eu vou trabalhar só em corte de saturação, ou seja, eu vou ver meus transistores como chaves, eu preciso modular a informação que eu quero ver amplificada usando uma técnica de modulação pulsada. Né? E a técnica mais utilizada é a modulação por larguras de pulso, também chamada de PWM, ou Pulse Width Modulation. Né? Como é que ela funciona? Então a gente tem um sinal pulsado, né, um trem de pulsos, que é produzido a partir da comparação entre uma modulante, que é o sinal que eu efetivamente quero amplificar, e uma portadora triangular. Percebam que os termos aí são de modulação de sinais lá de telecomunicações, e realmente a gente está fazendo uma modulação, ou seja, a gente está embutindo uma informação em um determinado sinal, transmitindo esse sinal, no caso, para um estágio de potência, e depois a gente vai precisar demodular esse sinal. Né? Agora, o segredo do PWM está no seguinte, né, que a gente vai ver aqui rapidamente. Que se a frequência dessa portadora é triangular, né, ela for muito superior à modulante, né, e muito superior aí, em torno de 20 vezes, mais ou menos, né, o sinal resultante vai ser uma onda quadrada com uma frequência fixa, mas que o ciclo de trabalho, ou seja, a relação entre nível alto e nível baixo por ciclo, é variante. Né? E ele varia de acordo com o sinal modulante. Então, quando eu tenho uma amplitude do meu sinal modulante positiva e alta, eu vou ter uma largura de pulsos maior, né? Ou seja, eu vou ficar mais tempo com o meu sinal de saída em nível alto do que em nível baixo, e quando eu estiver lá no próximo do pico negativo do meu sinal modulante, eu vou ter um contrário, eu vou estar mais tempo em nível lógico baixo do que em nível lógico alto. Né? E eu uso essa informação para transportar o sinal modulante por esse trem de pulsos. Beleza? Só para uma questão de visualização, o que eu tenho? Se eu pensar ali que o meu sinal a ser amplificado é a senoide em azul e minha portadora é essa triangular em cinza, e eu comparar isso usando um comparador simples, né? Jogando a minha modulante na entrada não inversora e a triangular portadora na entrada inversora, a saída do meu comparador é esse sinal que a gente chama de sinal PWM. Como vocês podem ver, uma onda quadrada cujo pulso varia em cada ciclo. Né? Agora, o interessante é o seguinte: se eu pegar essa forma de onda aí, né, e fazer uma transformada de Fourier dele, né, essa conta não é simples de fazer, né, mas a gente consegue estimar isso. O que eu vou encontrar é o seguinte: eu vou encontrar o meu sinal modulante aqui, purinho, né? A amplitude dele pode até ser calculada como sendo o VA, a amplitude do meu sinal modulante, dividido pela amplitude da minha triangular, multiplicado pela minha tensão de alimentação do meu estágio de potência, por exemplo, o VCC. Né? Então essa vai ser a amplitude do meu sinal PWM na saída do meu estágio de potência, por exemplo. Né? Então vocês podem ver que se esses dois termos são constantes, isso aqui pode ser visto como um ganho. Né? Então ali está o nosso amplificador. Só que como eu falei, esse sinal gera ruído, porque ele é um sinal na prática
chaveado, e esse ruído está concentrado nessa região aqui do espectro. Percebem? O interessante é, eu tenho muitas informações aqui, né? Mas você pode ver que elas são distorções, são componentes que aparecem próximo da frequência da triangular, que a gente chama de frequência de chaveamento ou frequência do PWM. Então, se eu fizer a frequência do triangular muito maior do que a frequência da minha modulante, eu vou ter essa região toda aqui, ó, sem nada, sem nenhuma informação. Isso é muito interessante, por quê? Porque se eu usar agora um mero filtro passa-baixas, né, que vai nos dar um comportamento no espectro mais ou menos assim, né, eu consigo atenuar muito esses sinais aqui. E quanto maior for essa distância entre a minha modulante e a minha portadora, do ponto de vista de frequência, mais longe vão estar esses harmônicos e melhor vai ser, por exemplo, a minha filtragem. E aí eu consigo efetivamente eliminar todos esses ruídos de alta frequência e ter apenas um sinal senoidal na minha saída. Ou seja, a demodulação dessa modulação PWM é feita simplesmente usando um filtro passa-baixas, né? E eu consigo aí reconstruir meu sinal com uma boa fidelidade, né? Ou seja, eu posso minimizar essa distorção. E de novo, mesmo que a distorção seja muito mais alta do que um classe AB, por exemplo, se eu fizer um circuito realimentado, eu também posso compensar muito essa distorção. Tanto que hoje os amplificadores classe D, no seu estado da arte, têm já distorções abaixo de 0,1% em toda a banda de operação. Pensando em amplificadores de áudio, tá? Que são talvez a aplicação mais desafiadora para esse tipo de circuito, né? E aqui tem alguns exemplos de como que essa demodulação pode ser feita, né? Em circuitos de potência, né, basicamente a gente usa filtros passivos, então a gente acaba aplicando indutores e capacitores para fazer essa filtragem. Aqui no exemplo de áudio mesmo, né, tanto vocês podem ver que a nossa carga é um alto-falante. E eu posso fazer isso tanto usando só um circuito meia ponte aqui, né, que pressiona a minha carga, quanto eu posso fazer um circuito em ponte, ou seja, ter dois amplificadores classe D, um amplificando o meu sinal numa determinada fase e outro amplificando o meu sinal numa fase invertida, de forma que a tensão sobre a minha carga seja um sinal com o dobro da amplitude de cada um deles, né? Então é um circuito bastante interessante, né? Como a gente falou, eu não vou explorar mais ainda esse tipo de circuito, mas ele também é a base da operação de várias outras aplicações de amplificadores chaveados, ou inversores, também podendo ser chamados assim, que estão presentes em acionamentos de máquinas elétricas, em conexão de energia renovável à rede elétrica, né? E isso é mais abordado lá na disciplina ELT 040, Eletrônica de Potência. Quem tiver interesse, é só procurar essa disciplina e se matricular. Ela é optativa para o curso de Engenharia Elétrica da UFMG. Ok? Então é isso, gente. Eu não vou me aprofundar mais, não, mas é só para a gente trazer esse conceito de que é possível a gente fazer amplificadores de potência usando tecnologia chaveada ao invés de tecnologia linear, dando uma ótima eficiência com o custo de uma maior distorção, mas, de novo, com realimentação a gente consegue minimizar essa distorção também e ter um amplificador muito mais interessante. Ok? Então, um grande abraço. Até a próxima aula.